Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento ao nosso assunto, vamos agora começar com arcos simétricos. Esse material eu vou estar passando para vocês daqui a pouco. Os arcos simétricos, pessoal, é muito importante nesse assunto pelo seguinte: ele vai ajudar a determinar os valores de ângulos não notáveis a partir dos ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis que a gente já estudou? 30, 45 e 60. Ou seja, vocês têm que saber de cor o seno, cosseno, a tangente desses ângulos, né? Pois eles são notáveis. Então, para você calcular o seno, cosseno, a tangente de outros ângulos não notáveis, a gente vai usar da simetria. Como assim? Veja, você tem um ângulo aqui de 45 graus. O simétrico dele no segundo quadrante é esse aqui, ó, 135 graus. Ah, professor, mas como é que acha esse 135 graus? Simples. Você vai pegar o ângulo de origem aqui, 90 graus, somar com 45 graus, que é esse pedacinho, e chega a 135 graus. Então, esse é o ângulo simétrico de 45 no segundo quadrante. Agora, no terceiro quadrante, qual é o ângulo simétrico? Esse aqui, ó. Passando pela origem, chega lá. Eita, essa reta tá muito torta. Mas tudo bem. Como é que a gente acha os 225 graus lá do terceiro quadrante? Simples. Pega o ângulo da origem aqui, 180 graus, e soma com 45, que é esse pedaço aqui. Vai dar 225 graus. A mesma coisa aqui no quarto quadrante, ó. O simétrico dele é esse aqui, ó. Ou seja, 315 graus. E como é que a gente acha o 315 graus? Somando 45 a 270, né? 270 mais 45, que é esse pedaço, dá 315 graus. Então, esses ângulos são simétricos. Ou seja, eles vão ter o mesmo valor numérico, né? Por exemplo, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 135 vai ser raiz de 2 sobre 2. O que a gente tem que observar são os sinais, né? No segundo quadrante, o seno é o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Então, o seno de 135 vai ser positivo. E assim sucessivamente. Vamos ver embaixo alguns casos aqui para vocês entenderem melhor. Antes de começar os casos, deixa eu fazer uma lembrança aqui para vocês sobre o comportamento do seno e do cosseno. Eu não me lembro se eu disse, mas eu acho que eu disse. O seno, ele varia de menos 1 até 1. O cosseno também, de menos 1 até 1, né? O seno aqui e o cosseno é aqui. Eu botei aqui, mas não quer dizer que o cosseno é aqui, não. É só para ilustrar que essa circunferência refere-se ao cosseno. Mas aqui é o seno, aqui é o cosseno. Então veja, no ângulo 0 graus aqui, 0 grau, o seno é o que? 0. No ângulo 90, o seno passa a ser 1. No ângulo 180, o seno volta para 0. No ângulo 270, o seno vai para menos 1. E no ângulo 360, né, que é também 0, o seno volta a ser 0. Então ele vai de menos 1 a 1. O cosseno é a mesma coisa, só que o cosseno começa com o cosseno de 0 é 1. Já começa com 1 aqui. Cosseno de 90, 0. Cosseno de 180, menos 1. Cosseno de 270, 0. E cosseno de 0, de 360, 1. Ele volta para lá. Então, só para relembrar isso aqui. Então, veja, pessoal. Toda vez que eu pedir seno, cosseno, tangente de ângulos que não sejam notáveis, que estiverem em outros quadrantes, segundo, terceiro, quarto, o que a gente vai ter que fazer é isso aqui, ó. Reduzir esse ângulo ao primeiro quadrante, de forma que você encontre o ângulo notável que você já conhece o valor, que é 30, 45 e 60. Sempre vai ser assim. Se não cair nesses ângulos notáveis, a questão vai ter que dar um valor do ângulo, né? Do seno, do cosseno e da tangente. Então, primeiro caso, se o ângulo for no segundo quadrante, vamos reduzir do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Existe uma formulazinha, né, que é essa aqui, ó, 180 graus menos o ângulo que eu pedi aqui,
no primeiro quadrante, né? A gente já viu ali no outro gráfico que a simetria do ângulo no segundo quadrante, você puxa aqui para o primeiro, você vai ver que esse ângulo aqui são iguais, ó. Tem o mesmo seno e o mesmo cosseno. Então veja, um exemplo aqui. Aqui eu coloquei, é a mesma coisa, só que eu coloquei em radiano, né? 180 menos x é a mesma coisa que π menos x. Depende com que a pessoa vai trabalhar. Olha o exemplo aqui. Qual o valor do seno de 135 graus e do cosseno de 135 graus? Então, você pega a fórmula, seno de 180 graus menos seno de 135 graus é igual a seno de 45 graus. Qual é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Mas tem um detalhe. No segundo quadrante, o seno é positivo ou negativo? A gente já viu na aula passada. É positivo. Então, o seno de 135 graus também será positivo. Certo? Raiz de 2 sobre 2. É o mesmo de 45. Eles são arcos côngruos. Tem o mesmo seno, o mesmo cosseno. Só mudando o sinal. Aqui, ó o cosseno. Cosseno de 180 menos 135, que é a fórmula, né, da redução do segundo para o primeiro, é igual ao quê? Menos cosseno de 45. Por que menos? Porque no segundo quadrante aqui, ó, esse pedaço aqui, o cosseno ele é negativo. Então ele tem que seguir essa ordem, né? Ou seja, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Só que como ele está no segundo quadrante, então ele passa a ser menos raiz de 2 sobre 2, né? O cosseno de 135, então, que está no segundo quadrante, é menos raiz de 2 sobre 2.